Olá, estamos nós aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa série Vivendo com Sabedoria. E hoje nós vamos estudar o capítulo 15 de Provérbios. Veja aí, esse capítulo ele vai tratar de lições bem práticas da vida, para que realmente possamos ter uma vida feliz que agrade ao Senhor. Capítulo 15 de Provérbios, como temos lições diversas, nós vamos focar na diferença do justo e o ímpio, na forma como ele fala, no cuidado com as palavras. Então, quero compartilhar com vocês o uso da língua, como é diferente o ímpio e como é diferente o justo ou o sábio. A primeira lição que eu quero já tirar com você está aí no versículo 1. O capítulo já começa dizendo assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, a primeira delas é com relação à nossa resposta diante de uma agressão verbal. Como nós reagimos? O sábio aqui, do capítulo 15, nos diz que a resposta branda, isso é, suave, delicada, ela desvia a ira, muda a direção, tira o foco. Não são poucas as vezes em que até estamos calmos, mas a maneira como somos tratados por palavras nos fazem perder a paciência. Muitas vezes não é pelo que dissemos, mas como dissemos, que damos asas às reações mais variadas de aceitação ou ira. Lá em 1 Samuel, capítulo 25, do versículo 12 ao 34, nós vamos ver a história de uma mulher que soube usar bem as palavras. Essa mulher se chama Abigail. Ela foi ali conversar com Davi, Davi estava irado, mas diz lá no texto que ela chegou com tanta humildade, com tanta mansidão, que ela desviou a ira de Davi. Então nós aprendemos com aquela lição de Abigail, aprendemos aqui com o sábio, no primeiro versículo do capítulo 15, que nós precisamos usar bem a nossa língua, se nós queremos realmente viver bem e vivermos dias felizes. Quantas vezes poderíamos ter evitado uma briga se simplesmente escolhêssemos melhor as nossas palavras? Se estivéssemos respondendo com mais mansidão. Nós vimos aqui no versículo 28 que há uma diferença entre o justo e o perverso no seu falar. Olha aí o que é que diz o versículo. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca do perverso transborda maldades. Então, quantas palavras, e nós podemos até usar aqui essa palavra malditas, quantas palavras que foram malditas, que quiseram tirar a nossa paz e que nós não conseguimos responder de maneira calma. Esse é o nosso desafio, meditar antes de responder. E que nós possamos sentir a presença de Deus, o seu Espírito Santo, nos orientando nesses momentos de tomada de decisão. Eu aprendi uma certa vez que muitas vezes a diferença não é o que nós fazemos ou o que nós dizemos, mas é como nós reagimos. É na hora da situação como a gente vai reagir que faz toda a diferença. Então nós aprendemos com esse capítulo que há uma diferença. O justo, o sábio, ele pensa bem antes de falar. Ele desvia o furor daquele que está irado. Segunda lição que eu quero compartilhar com você, está aí no versículo 4. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Essa palavra, quebranta o espírito, é tão forte, né, meus amados? Eu não sei se você já viu, lembrei agora de uma imagem que tem uma pessoa falando, sai a língua e a língua sufocando aqui o outro, né? Então, assim, quantas vezes com as nossas palavras, com aquilo que nós dizemos, nós quebrantamos, nós quebramos o espírito dos outros. E o nosso desafio é a gente aprender a viver com sabedoria no nosso falar. Ter mais cuidado, sermos mais prudentes. Então, a resposta branda do versículo 1 pode ser considerada aqui essa língua saudável. E a palavra dura é a perversidade. Nesse versículo, a língua saudável é comparada à árvore de vida. Enquanto muitas vezes nós dizemos palavras que ferem, que maltratam as pessoas, nós também podemos usar as nossas palavras para trazer cura. Diz aqui que é a árvore de vida. Ou seja, ao invés de matar, gerarmos vida. Devemos escolher
sermos essas pessoas que traz vida e não morte. Versículo 18 diz assim: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Uma pessoa iracunda pode criar problemas onde elas estão, mas a pessoa que tem um pavio longo, ela traz calma. Todos nós já convivemos com pessoas assim, né? Que chega e o ambiente fica pesado, de tão iracundo, de tão pavio curto que a pessoa é. Mas tem aqueles também que até passar por nós já traz paz. E a questão não é os outros, a questão é eu e você. Quem somos nós nessa história? A nossa língua traz vida ou traz morte? A nossa língua apazigua, joga água onde já está pegando fogo, a nossa língua joga gasolina, combustível onde já está inflamado. A questão vai ser sempre essa, amados. O desafio é nosso, de vivermos com sabedoria. E aí, avaliando a nossa vida, nós podemos tirar essas duas lições desse capítulo. Faz toda a diferença entre o justo e o ímpio. A grande pergunta é: de que lado nós estamos? De que lado eu e você estamos? Do lado do justo ou do lado do perverso? Vale a pena lembrar que no final de tudo, a escolha sempre é sua.